E agora, Marketing Connection. Com vocês, Leonardo Ventura. Bom, pessoal, estou começando um novo programa no meu canal, é o Marketing Connection. É um talk show com pessoas relevantes no mercado. Vamos falar sobre administração no geral, marketing, estratégia. E o convidado de hoje é o Rodrigo Navarro. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Vamos começar já falando sobre a sua história profissional, que eu acho que é interessante para as pessoas entenderem como que você chegou. Você hoje é o executivo sênior da BMW, professor, coordenador do MBA também na FGV, meu professor inclusive. Sim. Como que foi? Como que começou essa história sua? Então, eu comecei como estagiário na Xerox, do Brasil. Na época que a Xerox era a terceira maior afiliada no mundo, atrás apenas da matriz nos Estados Unidos e no Japão. Uhum. E nessa época, aí estamos falando do início dos anos 90, eu aprendi muito. Aprendi muito. Então, eu acho que um primeiro ponto aí, ponto na carreira importante é aprender. Então, desde estagiário, aprendendo bastante. E foi uma grande escola. Lá eu permaneci 10 anos na Xerox. E fui de estagiário à gerência sênior lá na Xerox. E aí depois eu fui para o setor de telecomunicações. Do setor de telecom eu passei para o setor de tabaco, que foi uma outra experiência interessante também em termos profissionais. Depois do setor de tabaco eu fui para o setor de telefonia móvel. Depois setor de biocombustíveis e depois a parte de consultoria, até retornar, hoje estou no setor de 4 rodas. Dentre esses setores que eu atendi como consultor, teve setor de 2 rodas, setor de defensivos químicos. Então, se eu puder destacar alguma coisa da minha experiência profissional, foi essa multiplicidade de setores onde eu atuei. Então, hoje eu vejo a importância disso, você ter aprendido com situações vivenciadas em setores diferentes, que dão insights, ideias e estratégias, né? Ideias de estratégia para você aplicar em setores diferentes. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho bem relevante. Tanto é que as suas aulas é de negociação e estratégia, né? Exato. E no caso, a questão de estratégia no seu dia a dia, você já presta consultoria disso, qual que é a ligação que tem de negociação e estratégia? Porque eles estão bem ligados também. Eu diria a estratégia é a base, né? Então, o conhecimento de estratégia, ele é um somatório. Então, você não tem uma ferramenta, um framework, um conceito que você utilize sozinho e te traga um resultado 100% garantido. Isso não existe. Então, o que você tem é uma miríade de autores, de conceitos que você vai somando e vai utilizando naquelas situações que você está enfrentando. E o aprendizado contínuo, de novo, esse ponto do aprendizado. Tendo essa base da estratégia, você pode aplicar, por exemplo, negociação. É claro que aí você tem uma aplicação específica em negociação. Então, você tem metodologias como, por exemplo, a de Harvard, que é uma forma de te ajudar a pensar de forma estruturada quando você está negociando. E mais recentemente, ao longo dessa carreira profissional aí que a gente descreveu, eu já sou professor na FGV tem 17 anos. E recentemente eu passei a coordenar o primeiro MBA de Relações Governamentais aqui no Brasil, que foi iniciado em 2015. E lá, a minha disciplina, além da coordenação, eu ministro disciplina de estratégia em relações governamentais. Então você vê que com essa base de estratégia, você pode aplicar em negociação e usando conhecimentos de estratégia e negociação, atuar num determinado segmento que hoje está muito em foco aí, que é essa parte de relacionamento entre o setor privado e organismos de governo. E você já trabalhou com o governo federal, realmente, já com algumas questões de impostos também. Você tem algum caso interessante que você possa contar? Eu acho que um caso relevante que eu poderia mencionar é o próprio caso da BMW, quando em 2011 foi iniciado, eu era consultor da BMW nessa época, e a ideia era você trazer pela primeira vez uma fábrica para a América Latina, da BMW, e seria o primeiro fabricante de veículos premium no Brasil. É um bom desafio, né? É um bom desafio, é um ótimo desafio. E a ideia foi demonstrar para o governo que isso era importante não só para a empresa, mas também para o mercado, para os consumidores e para o próprio governo. E o caso é interessante porque, se você se lembrar,
o governo naquela época, isso aí em 2011, você estava tendo uma entrada muito grande de veículos, principalmente asiáticos, né? Chineses, coreanos, com preço muito baixo e um alto volume. E isso começou, todos importados, né? Então isso começou a preocupar aquelas empresas que já estavam instaladas no mercado, que estavam perdendo o mercado, tendo feito investimentos, uma série de gerado empregos, uma série de fatores. E aí o governo decidiu criar uma barreira à entrada com um aumento do dia para a noite de 30 pontos percentuais no IPI. Né? Então isso foi uma verdadeira barreira aos importados, que obviamente sentiram. Né? E você já tinha um planejamento antes e teve que mudar 100%. Esse é um ponto interessante, porque muitas vezes na estratégia, você já está implementando a sua estratégia e você tem que voltar para a fase da prancheta, do próprio planejamento, e às vezes até para o campo das ideias, que hoje em dia é um campo que as pessoas já pulam direto, né? Como está todo mundo querendo resolver o assunto, você às vezes não para pensar. Né? É difícil, desliga o seu celular, fecha o seu computador, deixa ali o lápis e vamos conversar. Né? Isso aí muito pouca gente faz. E nesse caso nós tivemos que voltar para esse campo das ideias. Será que vale a pena mesmo instalar a fábrica aqui? Então esse foi um caso onde houve uma negociação de mais de um ano para que finalmente o governo criasse um regime automotivo que permitisse não só uma importação de veículos, mas também aquelas empresas que queriam se instalar no país, fazer os investimentos diretos para ter a sua fábrica, pudessem fazê-lo. Então aí eu acho que é um bom exemplo onde você pode, de uma ideia, ter um planejamento e ter uma execução, mesmo que você tenha que, às vezes, no meio do caminho, voltar, dar um passo para trás para dar dois para frente. Exatamente. Você falou também sobre a metodologia de Harvard. Você, no caso, você até estudou lá, né? Sim, eu fiz um curso de negociação lá, eles têm um Program on Negotiation, que é um curso de curta duração, uma semana de curso, onde você aprende essa metodologia que eles desenvolvem lá, que realmente é uma metodologia que ajuda você, né, no seu dia a dia. É interessante. Entendi, mas isso não soluciona todas as negociações na vida. Não, né? como a gente falou, não tem uma ferramenta única, um conceito único, um modelo único que você lance mão e te dê uma resposta única, precisa, para você. Mas resolver. hoje é a maior que tem, é a mais conhecida, é a mais eficiente, vamos dizer assim. Certamente é a mais conhecida. Agora, você pode pegar essa metodologia e adaptar caso a caso. Então, se você está negociando com o governo, você vai ter que fazer algumas adaptações. Se você está negociando via internet ou na web, é um outro ambiente onde você vai pegar aqueles conceitos e você vai ter que adaptar. E aí é que eu acho que é o interessante dessa parte, ou seja, você pegar aquela base que a gente falou lá no início e ir adaptando conforme a tua necessidade. Então, quanto mais casos você tiver de adaptar, não é só ter a teoria. Não você comprar um livro, assistir né, todo mundo já resolvia. É você pegar aquilo e aplicar, né, em casos diferentes e ir aprendendo com esses casos. Né? Isso em estratégia tem muito, aquela metodologia dos 5 P's. Um desses P's é o P de padrão, é você olhar para trás, ver o que deu certo, né? E aplicar. É aquela história, você aprender com seus erros, né? E de preferência aprender com os erros dos outros. Né? Melhor ainda. Melhor ainda. Você consegue explicar brevemente um pouco sobre essa metodologia de Harvard, para as pessoas já começarem a entender pelo menos a base de como funciona, para talvez também já começar a aplicar? Porque negociação também é na vida pessoal também, sim, né? Não é só, eu vou negociar uma empresa, eu vou negociar um produto. Você negocia a todo momento, né? Todos são negociadores, até quando o neném nasce, né? Ele já negocia ali que ele quer ir para um lugar, ele quer, né, dormir ou quer se alimentar, ele já tem as suas ferramentas. Porque ele sabe que... Tem suas ferramentas de persuasão. Né? Então, assim, de uma forma bem resumida, você pode pegar essa metodologia, não só de Harvard, mas assim, outras também, e dividir em 3 etapas. Né? Foco nas pessoas, o foco no problema e o foco na proposição. Então, em cada uma dessas etapas, a ideia é você ter uma série de ações que você pode fazer para ir facilitando o seu pensar e a sua execução e o seu resultado final. Então, por exemplo, nessa parte das pessoas, um ponto importante é você separar as pessoas do problema. Então, uma coisa é o problema que você está discutindo, outra coisa é a pessoa com a qual você está negociando, ou às vezes as pessoas. Às vezes pode ser um grupo
né, de pessoas ou um grupo de empresas também, né? E aí essa questão da flexibilidade que tem que estar envolvendo todo e qualquer desses processos, tem que ser flexível. Então, separou as pessoas do problema, é um primeiro passo. Depois é você enxergar o problema de longe. Tem uma expressão que eles usam lá, go to the balcony, né? Você ir para a sacada, você olhar o problema de cima, né? E, por exemplo, esse ponto já não é de Harvard. Isso vem lá do Musashi, que falava, né, ver as coisas distantes como se elas estivessem próximas e ver coisas próximas como se elas estivessem distantes. É o mesmo princípio. Né? Depois, um outro gancho na parte da proposição, que eu acho interessante, é você tentar aumentar o bolo. Aumentar a fatia. Aumentar o bolo para você ter uma fatia maior. Né? Então, aquela história de quais são realmente as questões que eu estou querendo obter. E aí é um ponto, talvez, crucial da metodologia de Harvard, que eu acho que é o principal ponto. É você focar nos interesses das partes que estão negociando e não nas posições que eles colocam à mesa. Porque você não sabe, né? Esse eu acho que é o principal ponto. Até voltando naquele exemplo que a gente falou, o interesse do governo não era simplesmente aumentar o imposto, era ter uma situação onde ele favorecesse os investimentos feitos no país e não a importação. Esse mesmo tópico, para a gente trazer para uma situação atual e que ainda vai começar, está acontecendo agora com o Trump. Após a eleição do Trump, ele já está colocando isso. Eu não quero que veículos ou que aparelhos celulares sejam feitos fora e trazidos para cá. Eu quero investimento aqui. Percebe? É uma situação nova, onde você pode pegar ideias e situações anteriores e aplicar naquela situação mais nova. Né? E, finalmente, na parte da proposição, justamente uma proposição que atenda a esses interesses. Né? Então, muitas vezes, até, você chega numa solução que é uma solução que atende os interesses, mas que não foi pensada lá atrás. E uma pergunta também lá em Harvard muito feita mas eu segui o processo e não deu certo, eu não cheguei numa situação onde não é interessante para mim. E aí? Por isso é que você tem que ter o seu plano B. Né? Sempre, desde o início, é você ter o seu plano B. Se essa negociação não der certo, o que eu faço? Né? É o BAT, né? É o Best Alternative Than a Negotiated Agreement. Né? Então, você ter aquela alternativa caso a negociação não dê certo. E aí, o que eu faço? Então, quanto mais forte for essa sua saída, esse seu plano B, mais forte você está na negociação. Né? Então, assim, em resumo, é claro que lá você vê isso com muito maior densidade, depois, e acho que até é um tema que você pode aprofundar em algum vídeo específico sobre isso, mas que é uma área muito interessante e, como a gente falou, tem muita aplicabilidade, né? Não só em âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também. Legal. Agora, já no governo, você já está aplicando 100% mais ou menos essas metodologias ou você realmente já pega de vários autores diferentes e você já aplica para o governo? Lá fora já tem alguma coisa já só para o governo? Porque é diferente. Né? Você sabe que essa dificuldade nós tivemos quando montamos o próprio MBA. Né? O MBA, hoje, ele trabalha com muitas competências que esse profissional de relações governamentais institucionais precisa. Antigamente, essa era uma posição, não só aqui no Brasil, era comum você ter uma pessoa responsável pela interface entre o setor privado e o governo que conhecesse as pessoas, que abrisse portas. Então, uma das alternativas era você ter alguém que tivesse trabalhado no governo. Né? Então, essa pessoa era trazida para o setor privado e pronto, estava resolvido o problema porque ele conhecia as pessoas. O network dele já era... O network já era o suficiente. Hoje não é mais. O network, claro que ele é importante, mas você vê, até pelas situações que nós estamos vendo, se você aplicar simplesmente só o conhecimento, não funciona. Você tem que ter as competências para fazer isso. E aí vem a competência de estratégia, de negociação, de comunicação, uma série delas. E, não menos importante, ética e transparência. Então, é uma competência até que a gente faz a distinção entre competências essenciais, competências-chave e competências básicas, né? Aquela que todo mundo deve ter. Ética e transparência, ela precisa estar em qualquer atividade. Né? Então, é uma competência básica de qualquer profissional. No caso de um profissional de relações governamentais e institucionais, é interessante porque ele está ali não só com a sua ética, ele está também representando uma empresa. Então, se ele pisa na bola, se ele faz algum desvio, né, ele está levando junto a empresa que ele está representando. Então, percebe que o problema é maior e
Então, aí as consequências. Não adianta que o fulano fez isso. A imagem da empresa. Você tem casos, não só aqui no Brasil, você tem casos aí, setores como o próprio setor automotivo na Europa, teve aqueles problemas todos lá com emissão de gás, etc. Você teve várias questões que foram efetuadas por um ou outro indivíduo, mas que a empresa foi arrastada para isso, né? Reputação corporativa neste meio é cada vez mais valioso. Legal. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa entrevista. Eu espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre cursos de curta duração e o quanto isso é relevante para o mercado. Até o próximo vídeo.